Olá, minha gente. Meu nome é Rosane Cristine e é um prazer imenso estar aqui hoje falando com vocês. E para que eu estou aqui exatamente? Para poder compartilhar um pouco com você possibilidades de autoconhecimento. Autoconhecimento, transformação e, de repente, cura. Mas é possível isso? Será? Então essa é a ideia desse canal. Esse é o momento, esse é o lugar que eu me proponho a estar aqui com vocês, falando um pouco das minhas experiências e contribuindo, de repente, com a possibilidade de todos nós termos uma vida mais leve, mais serena. Essa é a ideia. Eu sou de formação básica, assistente social e trilhei um caminho em busca de aprimoramento contínuo para poder ouvir pessoas, atender pessoas, fazer uma escutativa prazerosa para os dois lados. Então, nessa minha jornada, como assistente social, depois como terapeuta comunitária, e foram se somando outras coisas no caminho, outros estudos, outras possibilidades. E esse acúmulo de coisas que é um pouquinho assim, mas que foram se avolumando ao longo da trajetória, e que continuam se avolumando também, porque eu continuo em aprimoramento, isso que é o bacana. Essa bagagem que eu fui construindo é que vai me servir aqui de sustentação, digamos assim, para esses nossos encontros. Essa é a ideia. Já que presencialmente a gente não pode fazer algumas coisas, então vamos aproveitar esse recurso virtual, não é? Então essa é a ideia. Compartilhar com vocês possibilidades de nós termos uma vida melhor. E aí eu, como facilitadora de barra de access, como aplicadora de constelação familiar, essas terapêuticas, digamos assim, na mediação também como mediadora, essas coisas, essas ferramentas, eu vou estar aqui, a ideia que eu possa estar aprofundando um pouco mais sobre elas, sobre formas de a gente utilizar dessas ferramentas, cada um de nós, para poder a gente ter uma transformação, uma relação com a vida mais satisfatória, mais produtiva, E sair daquela roda de samsara, digamos assim, daquela ideia do cachorro correndo atrás do próprio rabo, onde sempre tudo se repete, onde as pessoas acabam se lamentando, das coisas que vêm pelo caminho. Então, será que existem outras possibilidades além da lamentação? Eu fui descobrindo que sim, e é isso que a gente vai tratar aqui nesse canal. Será que pode ser uma coisa bacana e contributiva? Vocês vão me dizer, porque o feedback de vocês vai ser muito importante, Eu vou ver depois comentários e aquilo que vocês forem me sinalizando vai ser muito importante para eu perceber se a minha intenção, o meu desejo, a minha vontade, quando eu abro esse recurso, esse canal, ele vai acontecer de fato. Depende de você, do que eu for observando nesse meio do caminho.
E aí a gente pode pensar assim, nossa, mas compartilhar a vivência pode ser uma coisa boa para o autoconhecimento, para a gente aprender a lidar com as coisas da vida sem se lamentar? A gente precisa se conhecer para fazer isso? Não basta copiar modelos que já existem? Reflita sobre isso. A minha experiência mostra que copiar coisas, fazer coisas porque outros fazem, porque alguém falou que é melhor fazer, a minha experiência me diz que isso não dá muito certo, não dura muito tempo. No entanto, quando aquilo que a gente faz parte de dentro de nós, parte de uma intenção genuína, parte de uma concepção singular, da sua concepção singular, do seu conteúdo singular, da sua interioridade. Quando parte desse ponto, as coisas vão se desenvolvendo, elas entram num fluxo, né? E eu gostaria muito de poder conversar com você nesses momentos, né, que nós teremos daqui para frente, nessas estratégias para a gente conseguir estar num fluxo saudável, independente do que esteja acontecendo fora da gente. Mas isso, alguns poderiam perguntar, não seria alienação? E aí eu te digo, reflita sobre isso. Alienação é você encontrar sua paz? Alienação é você ficar nessa corrida do dia a dia, correndo atrás de algo que você nem sabe muitas vezes o que é? Alienação faz parte do processo, desde que não seja exclusivo. Eu me alieno, ou eu me sinto alienada, mas eu tomo consciência disso e reverto o processo. Como é que é a melhor forma da gente lidar com qualquer coisa? Aqui eu citei o exemplo da alienação, né? Mas lidar com qualquer coisa que possa gerar um certo incômodo. Quando eu olho para aquilo, qual é a melhor forma? É colocar aquilo de lado, é fingir que aquilo não existe, é me perceber relacionando com aquilo. Como é que eu vejo as coisas que me incomodam, independente do que os outros me dizem que eu preciso ver daquele jeito, independente do olhar dos outros. Como é que eu percebo o meu olhar? O olhar que não vem só dos olhos, diga-se de passagem, né? Porque toda ampliação de consciência, toda situação que me possibilita uma transformação, que me possibilita me tirar do lugar comum, do lugar que me adoece, do lugar que me inquieta, do lugar que eu vejo problemas. Tudo que eu possa fazer para mudar isso envolve eu me perceber, envolve eu acionar o meu olhar interno, que é além do que os olhos físicos me mostram. Então, esta forma de fazer, que pode parecer para alguns que nunca pensaram sobre isso ou nunca exercitaram isso, pode parecer uma coisa meio estranha. Mas será que é estranho? Ou será que por ser estranho, porque é novo, e tudo que é novo eu estranho, será que até por isso vale a pena eu experimentar? Porque eu nunca fiz, então o que mal há de fazer? Né? Então você vai chegar às suas conclusões, não por conta do que a sua cabeça te diz, eu espero pelo menos, né?
mas por conta de você perceber como é que você se sente quando você ouve certas coisas, quando você vê determinadas imagens, quando você sente determinados aromas. Se você percebe que existe algo que te move, independente de você seguir um movimento que todo mundo diz que é para você seguir, se você consegue se mover, se dirigir, se conectar com o teu próprio movimento, com a tua própria voz, independente do que os outros dizem, do que o mundo te diz que está acontecendo, se você consegue perceber isso e encontrar um equilíbrio em tudo isso, olha só, de repente aqui pode ser um lugar bacana para nós nos encontrarmos, né? Observe isto. Então, poder refletir um pouco as coisas que acontecem no dia a dia, né? As coisas que a realidade nua e crua revela, refletir sobre isso pode ser uma possibilidade de a gente sair fora de um lugar comum. E pode ser uma possibilidade, então, da gente se curar de algumas coisas que a gente às vezes acha que estão vindo de fora e podem realmente estar sendo acionadas por um botãozinho que vem de fora. Mas a questão é, o que você escolhe fazer com isso? Você pode escolher adotar isso como verdade e seguir nesse processo de adoecimento, mas você pode, de repente, escolher dizer, pera lá, para um pouco, deixa eu sentir o que está chegando para mim, seja pelos olhos, seja por um som, pelos ouvidos, por um sabor. Deixa eu sentir o que é isso, como que isso me toca. É esse exercício que eu gostaria de poder fazer com vocês e contribuir de alguma maneira para que você encontre o teu caminho, o teu equilíbrio, não porque eu sei a fórmula mágica, não por isto, muito longe disso, mas porque de repente, a partir desse diálogo, dessa conversa, dessas reflexões, você foi percebendo estalos internos. E esses estalos internos foram ampliando teu olhar sobre você mesmo e sobre a vida. Então, é isto que é a ideia de eu estar aqui, é isso que me move para eu poder estar aqui com você. Vamos pensar que a ideia de bem-estar, ela tem a ver com um equilíbrio, né? Ela tem a ver com um equilíbrio e isto tem a ver com um processo de autoconhecimento. Então, a gente busca conhecer as coisas fora, né? Porque a gente lê, porque a gente vai atrás, porque a gente quer melhorar, mas a gente filtra essas coisas. A ideia, né, bacana, é poder a gente filtrar essas coisas em nós mesmos. E reconhecer que tudo pode ser interessante, tem muita coisa interessante. Hoje em dia, a internet, então, né, nesses meios virtuais que vão se ampliando cada vez mais, né? E que maravilha que eles existem, porque ele está possibilitando que eu esteja aqui hoje, inclusive, né? Esteja fazendo esse contato com você, uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer e que foi se delineando, mas ao mesmo tempo que é bom que ele exista, também é importante perceber
dentro desse universo, o que a tua singularidade, o teu eu faz reconhecer, ele filtra, né, vai filtrando como coisas importantes para você nesse momento da tua vida, porque essas coisas elas mudam. A gente vai fazendo conexões de acordo com os degraus que a gente vai subindo, né? E diga-se de passagem, essa escada não tem final. Ela começa no momento que a gente nasce e a gente vai enxergando para ela quando a gente começa a ter consciência de que nós somos os seres humanos, né? De que a gente existe e outras pessoas existem e a gente vive num meio. Então a gente vai reconhecendo essa escadaria, digamos assim, e depois dependerá de cada um de nós ir alçando, né, ir subindo cada degrau. Pode descer degrau também. A escolha é de cada um. E a escolha ela vai estar sempre presente, quer conscientemente ou não. Ela sempre vai estar presente. Então, nada é por acaso. Não é por acaso que eu estou aqui, não é por acaso que você está aí, não é por acaso o nosso encontro, nada é por acaso. Nem sempre a gente consegue perceber isso, nem sempre a gente para olhar isso, essa coisa tão divina que é cada dia revelar para a gente uma possibilidade diferente e nós estarmos atentos ao que a gente está buscando, a qual é a nossa atribuição, contribuição também nessa vida que a gente não sabe, né, sendo ela uma escada, né, como eu propus para vocês, estou propondo essa imagem, sendo ela uma escada, e que a gente não sabe onde está o último degrau. Na verdade, vale até perguntar, será que existe um último degrau? Vale refletir sobre isso, cada um, porque aqui eu não pretendo e não gostaria também que você trouxesse ou fizesse um mecanismo de elaborar uma resposta pronta, né? Tive as respostas, porque o mais interessante desta vida, ao que eu percebo como processo de transformação e evolução, é nós irmos nos fazendo perguntas. O interessante são as perguntas. E a terapia comunitária me ajudou a reconhecer isso cada vez mais, né? Enquanto terapeuta comunitária, quantas perguntas que a gente pode fazer, que outros podem fazer e que podem sinalizar estalos para algo que a própria pessoa nunca se perguntou e ela estava se deixando levar pelo que os outros dizem que é o que tem que ser feito. Então, vamos aos pouquinhos entrar nesse universo. O que você acha de entrar comigo nesse universo? De elaborar perguntas para você, de não precisar que ninguém concorde com você. Você não precisar também excluir nada para dizer isto vale, isto não vale. Mas ao contrário disso, você entrar para perceber que tudo tem a sua validade, para cada pessoa, dependendo do degrau onde ela está. Então, a gente não precisa fazer escolhas exclusoras. Né? Como assim? A gente não precisa fazer escolhas exclusoras. A gente pode pensar, perceber em fazer uma escolha para mim, né? Eu fazer uma escolha, você fazer a sua escolha, que você perceba que é o melhor para você, sem rejeitar as outras possibilidades, né?
nós vamos poder reconhecer o benefício de todas as possibilidades, né? De todas as possibilidades, sendo que a gente opta, a gente pensa, a gente faz uma escolha para determinado momento, então a gente vai seguindo um determinado caminho. E se essa escolha foi uma escolha saudável, produtiva, interessante, uma escolha que respeita, né, o físico, o emocional, o mental, o espiritual, uma escolha que respeita a integralidade, você vai começar a perceber que você está subindo o degrau. Então é como se às vezes essa escada ela se torna rolante, ela te leva. Você não faz esforço para subir degrau, nenhum. Você vai percebendo que as coisas vão acontecendo. Desta maneira eu vejo a vida, e é desta forma de eu perceber a vida, com esta maneira, né, que não é um modelo, ele não está pronto, mas ele está em permanente evolução, né, porque eu sigo refletindo sobre isso, mas é sobre esse prisma desse formato que está em permanente construção na forma de ver a vida. É isso que eu quero poder estar aqui compartilhando com vocês, né? E provocando estalos em mim e em vocês, porque eu sinto que quando a gente enxerga a vida, enxerga os problemas, enxerga as dificuldades de uma maneira ampla, né, mais ampla, mais integral, mais inteira, mais completa, essas coisas essas dificuldades elas vão se diluindo enquanto dificuldade, diluindo no sentido que eu vou percebendo que tudo faz parte, e que quando eu caio, eu levanto. Não porque tem que ser assim, ou porque isso é um modelo, porque tem gente que fala que é assim, mas porque eu me dei a chance de descobrir que pode ser assim. Então essas descobertas, e eu vou estar muito atenta também aos comentários de vocês, né? Essas descobertas, elas fazem com que a gente se sinta melhor a cada dia, e fazem a gente perceber o significado dessa vida. E isso, gente, para isso não tem escolaridade, não tem religião, não tem nenhum dogma, vamos dizer assim, que sustente essa forma de perceber a vida, ou essa forma na conversa que eu pretendo ter aqui com vocês. Não pretendo que ele se estruture em dogma nenhum, em verdade nenhuma, porque se eu tiver a intenção de basear o que eu estarei desenvolvendo aqui com vocês, né, cultivando aqui com vocês, num dogma, numa verdade absoluta, para mim perde o sentido de eu estar aqui, porque eu não quero dar aula nenhum, eu não estou aqui querendo fazer convencimento nenhum, então eu não posso partir de uma verdade absoluta, mas eu posso partir das minhas construções, das minhas descobertas, das minhas percepções. Se eu mesma percebi que isso ajuda, tem ajudado e contribui para nós podermos se sentir libertos de alguma maneira desse acorrentamento que alguns sentem que existe em relação a problemas, a dificuldades, a doenças, né? Então, a gente pode dar uma quebradinha nesses elos
e dizer assim, olha, pensa sobre isso, porque parece que não é bem assim, que tem outras formas da gente lidar com as coisas. Essa é a ideia, de nós irmos descobrindo isso aqui. Será que isso pode ser interessante para você? Fica aqui a minha hora de refletir. Eu estou aqui falando com uma câmera e estou imaginando que em algum momento essa câmera ela terá pessoas atrás dela. E será que eu estou conseguindo fazer você refletir sobre as coisas que eu estou pontuando aqui, porque hoje são só pontuações, né? Será que isso te move de alguma maneira? Pode te parecer interessante? Então, nós vamos descobrir isso juntos, tá certo? Porque esse é o único sentido que eu percebo que nesse momento me move, o sentido da reflexão, da libertação da mesmice, da transformação e de poder construir coisas melhores ao meu redor a partir da minha transformação, né? Eu vou utilizar aqui com vocês as barras de Axis e a constelação familiar como ferramentas de cuidado para a gente se aprimorar, né, no autoconhecimento, porque essas duas são ferramentas que eu conheço, aplico, estudei, estudo ainda, né? Então eu gostaria de poder trocar uma ideia com vocês a partir da utilização dessas possibilidades, né? Que é a mesma coisa que a terapia comunitária também me provoca conteúdos, né? Me alimentou, digamos assim, e vem me nutrindo ao longo do tempo, e isso me possibilita tá pensando em formas de levar a vida utilizando esses recursos, né? Então, essas duas em particular, elas entram aqui no meu diálogo, né, nas minhas falas, porque eu as conheço. Mas é importante a gente perceber que, felizmente, né, maravilhosamente, nós temos muitas práticas de cuidado à nossa disposição, né? Além das convencionais, as tradicionais, digamos assim, né? Que as ciências nos oferecem, a medicina, a psicologia, a pedagogia, o serviço social, né? A farmácia, tantas outras, a nutrição, tantas outras, né? Além dessas práticas, nós temos outras que trazem embutido, digamos assim, né, no formato de aplicação, conhecimentos muito antigos, né, de outras civilizações, outras culturas, outras raças, né? E quando a gente começa a reconhecer como possibilidade de nós utilizarmos a nosso favor tantas ferramentas, tantas coisas, isso é maravilhoso, não é, minha gente? Então, é importante que a gente perceba, né, no nosso processo, na nossa caminhada, que existem muitas possibilidades e a gente vá reconhecendo qual delas nos move a uma identificação, a uma identificação no ponto de nos fazer transformar e não práticas que sirvam como bengala, né? Como uma fórmula mágica que a prática muda a tua vida. As práticas, na minha concepção, nas minhas vivências, né? Nas experiências que eu tive, essas práticas, o que vem de fora em si, não é isso que me transforma.
O que me transforma é a forma como eu lido com aquilo, com aquele fenômeno, com aquela coisa, como eu lido com aquilo, como aquilo toca em mim. E as práticas integrativas, que nós temos 29 hoje, já reconhecidas pelo SUS, né? Elas podem ser muito interessantes, né? A barra de Access ainda não foi reconhecida como prática integrativa no Sistema Único de Saúde, né? Que é o nosso sistema aqui no nosso país, né? De saúde pública. Mas todas as 29 práticas já reconhecidas, elas são desenvolvidas em todo o território, né? Nas capitais do território brasileiro. Então, nem todas as 29, em todas as capitais, né? Mas elas estão distribuídas no nosso território. E a barra de Access, embora ainda não foi reconhecida, a gente tem algumas outras que também ainda não foi. Como nós tínhamos nas décadas passadas, não tinham as 29 técnicas, abordagens, né, práticas integrativas reconhecidas. As coisas, elas vão que o ser humano passa por um processo de conscientização para poder validar algumas coisas, né? Mas isso, quem valida para aquela coletividade naquele momento, reconhece aquilo como positivo. Não significa que o que não foi reconhecido como positivo no nosso país, na nossa cultura, não significa que aquilo não exista. Não significa também que não tem o seu valor. Então vamos sempre nos lembrar da escadinha que a gente conversou lá atrás, né? Depende do degrau da escada que a gente está, para reconhecer algumas coisas, né? E se o nosso universo de reconhecimento das coisas, ele for muito pequenininho, porque a gente só enxerga para aquilo que os olhos mostram, ou só vê aquilo que os nossos ouvidos físicos escutam, se a gente ainda está só nos 5 sentidos humanos, talvez de fato seja muito difícil de a gente perceber que tem coisas que nos tocam, às vezes nos emocionam, inclusive, né? E não passam pelos 5 sentidos. Então, essas duas práticas, em particular, né, por conta das minhas vivências, das minhas experiências, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas nos próximos encontros, tá certo? Como que existem ferramentas maravilhosas, né? E fica por conta de cada um reconhecer, ou eu tenho certeza que você que está me ouvindo, alguns de vocês conhecem muito algumas dessas práticas, né? Talvez nem todas, e alguns até todas, né? E outros parte delas, né? Então tudo isso ajuda muito a gente poder perceber quantos caminhos a gente pode adotar a nosso favor, né? Dentro daquilo que a gente está buscando conseguir. Essas possibilidades todas que a gente tem, quando a gente reconhece isso, a gente vai se sentindo muito mais leve, muito mais inteiro, e a vida passa a ser desafiadora. Desafiadora no bom sentido, porque cada dia uma possibilidade, de fato. Cada dia uma possibilidade, quando a gente menos espera. E dentro, partindo aqui, como nós estamos conversando dessa ideia, que tudo começa a partir do nosso autoconhecimento, eu quero propor aqui para você uma vivência, né? Eu gostaria que você
começasse a manter uma relação aqui comigo e que eu tenha uma relação agora com vocês, que não é uma relação só desses 5 sentidos humanos. Gostaria de ter com vocês uma experiência mais introspectiva. Será que você toparia fazer essa imersão comigo? Se você, a facilidade é que você está diante de uma tecnologia que você pode apertar botões, então você pode parar e pode recomeçar quando você quiser, né? Então a proposta é essa, né? Da gente poder fazer uma vivência, tá bem? Esse é um presente que eu gostaria de poder te oferecer. Então esteja num lugar tranquilo, físico, né, falando, né, que você possa estar num lugar que ninguém te incomode. Você pode colocar fone de ouvidos também, se você achar melhor. É uma experiência curtinha, né, mas é já finalizando o nosso encontro. Sinta-se veja um lugar físico, né, se você se encontra nesse momento propício para você fazer a sua imersão. E feche os olhos. Ok? Feche os olhos e sinta aquilo que brota dentro de você. Sinta o teu movimento interno, sem medo, apenas ouvindo a minha voz como uma direção. E se observando, observe a sua respiração, observe o lugar que você está ocupando, né, que está sustentando o teu corpo. Observe se você está se sentindo confortável, como você está. Perceba se vem pensamentos de fora, tentando invadir a sua mente. E você, delicadamente, generosamente, volte a atenção à respiração se ele chegar. Deixe que ele vá da mesma maneira que ele chegou. Perceba a importância de você para você mesmo. Percebendo essa respiração, a intensidade dela, se ela está localizada na parte alta do pulmão, ou média, ou baixa. Percebe se ela está suave, se ela está intensa, se ela está profunda. Percebe teus batimentos cardíacos. Percebe se tem algum incômodo enquanto dor física. Se tiver, visualiza aquele lugar com a cor azul. Aquele lugar, aquele órgão, aquele ponto dolorido, visualiza com a cor azul. E se não tiver nada que esteja incomodando você, visualiza o teu corpo todo dentro de uma luz que você escolhe a cor. Sinta teu corpo todo iluminado pela luz que você escolheu. Vá fazendo a sua respiração agora, vá dirigindo a sua respiração para que ela fique cada vez mais lenta e profunda. Para que você já a observou, dirija a sua respiração para que ela fique lenta e profunda. E quando você expirar, quando você soltar o ar, imagina como se você tivesse teu corpo afundando na argila.
lentamente. E aí você inspira de novo. E agora, quando você inspira, dentro daquela cor que você escolheu, como se fosse uma nuvem que reveste todo o seu corpo, agora, quando você inspira, você começa a pensar palavras soltas que te movem num sentido positivo. E eu vou fazer aqui algumas sugestões. Pense confiança, força, energia positiva, espiritualidade, amor, gratidão, perdão, resiliência. E pense agora por você mesmo, quando você inspira. E quando você expira, solte o seu corpo na argila, no seu ritmo. Procure colocar em prática esses movimentos durante a inspiração e a expiração. Não existe certo nem errado. É só você. Usando a sua mente. Ok, então agora você vai voltando a atenção para a tua respiração, você vai se despedindo desse processo, dessa imersão, prestando atenção na sua respiração, no teu corpo físico, no espaço que ele está ocupando. Vai mexendo as extremidades do seu corpo, lentamente no seu ritmo. Vai abrindo os olhos e vai retornando. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham aproveitado as experiências, né, que a gente fez aqui hoje. E eu quero finalizar com vocês esse encontro compartilhando com vocês um texto, né, uma história muito curtinha, né, uma mensagem que de um dos meus mestres, né, é muito bacana quando a gente percebe que ao longo da vida a gente encontra mestres, né, que nos auxiliam. Então, o Dr. Celso Charuri, o livro dele é o livro Como Vai Sua Mente. Então, é o fundador do Provida, né? E daí eu encontrei essa história e acho tão importante, assim, na hora que eu vi, eu falei, eu vou compartilhar essa mensagem, né, aqui no vídeo. E essa história, não sei se com E ou com H, fica por conta do sentimento de cada um. Ela fala do João, um lixeiro diferente.
Então ela diz assim: João era um lixeiro diferente. Sua presença fazia-se notar pelas roupas que usava. Eram limpas. João, em sua sabedoria popular, dizia que o externo é o reflexo do interno. Era de uma família tradicional de lixeiros, em que o pai, seu Alvino, orgulhava-se cada vez que nascia um homem na família, porque naqueles tempos somente os homens poderiam ser lixeiros. João era um deles. Nas suas andanças pelas ruas da cidade, apresentava-se sempre sorridente, compenetrado e feliz, pois sabia, por conhecimento tradicional, que alguém deveria sempre recolher o lixo das atitudes humanas. Considerava honroso esse trabalho, pois sabia que só os evoluídos podem reconhecer o lixo. Os outros são apenas inocentes fazedores de lixo. João não se casava, porque as mulheres da sua época não conseguiam ver riquezas em reconhecedores de lixo. Lixeiros, mas tão somente nos fazedores de lixo. Gostava de ficar perto de grupos, pois sabia que mais cedo ou mais tarde entrariam em discussão e então sobrariam muitos pedaços de papel esvoaçando pelo ar, tais como palavras caluniadoras. Procurava recolher tão depressa quanto possível esses pedaços e guardá-los em seu silêncio, pois sabia que se não agisse rapidamente, o mal se espalharia. Limpar, limpar, limpar. Era seu lema, pois acreditava em um mundo limpo. João morreu e foi enterrado em uma esquina suja. Está no ar, pairando até hoje, a sua esperança. A esperança de que, conforme ele dizia, depende de você. Como vai sua mente? Muito obrigada por ter estado comigo aqui hoje. Toda semana vamos nos encontrar. Pelo menos esse é o convite que eu te faço, no que depende de mim. Grande beijo.